Você ficava o dia inteiro estudando? Eu ficava o dia inteiro estudando. Mas você procrastinou? A minha meta é que, óbvio, né? Não tá acostumado a estudar, até daí tu sai do nada, tu tem o dia inteiro pra estudar. Cara, é inevitável, teu corpo nem aguenta, teu cérebro não aguenta estudar por, enfim, 3, 4, 5, 6 horas. Aí tu vai aumentando, mas quando eu cheguei numa carga horária decente, assim, de, sei lá, 6 horas líquidas, eu meio que dei uma estagnada ali. E aí a minha meta era fazer o dobro de horas líquidas que a Helena. Essa era a minha meta pra conseguir fazer horas líquidas, né? Então era o dobro, mas daí depois eu vi que uns 2 meses depois que ela fazia muito mais questões que eu. Aí além das horas, eu queria fazer no mínimo a mesma quantidade de questões que ela. Aí assim que era a minha motivação pra fazer horas e questões, né? E ficar estudando. Helena, Mas era... A Helena pode falar assim, agora, vocês estão vendo, gente? Por isso ele passou em primeiro e eu passei em segundo, né? Gente, a competição assim... Não foi uma competição justa, né? Ele foi botando em cima ali 2 horas, 2 horas. Conta, Não, né? a Helena passou em segundo com metade da carga horária de estudo e tá aí, né? Mas era isso aí. Eu lembro que eu acordava com a Helena, mas a gente começava a estudar mesmo, acho que era 6h15. Que aí acorda, toma café, 6h15. E aí eu ficava às 6h15, aí eu tinha tempo pra ir treinar. Mas eu lembro que chegava 6 da tarde e eu não tinha feito, sei lá, a meta de horas, aí eu não vou treinar. Aí abandonei o treino legal, assim. Daí parava de estudar às 8 às vezes, e aí fazia, acho que setembro, outubro... setembro que começou no final, o pós-digital, né? Mas outubro, novembro, umas 6 horas por dia, assim, durante a semana, e aí depois aumentou. Chegou em 8, assim, em dezembro, a gente tava desesperado. Nossa senhora. Vocês conseguiam falar outro assunto, gente? Vocês tinham outro assunto? Não tinha. Até porque a gente fazia questão e ficava discutindo, aí o que falava era aquele, sei lá, aquele tópico, não sei o quê, aí... Olha essa questão que eu encontrei aqui, tenta resolver. Não tinha outro assunto. Uma coisa legal de quando a gente viajava pra fazer prova, no carro, assim, eu lembro de Santa Catarina, era... me diz aí, eu lembro que eu aprendi os percentuais de repartição de receita, voltando da prova da Santa Catarina. Isso também, mas, tipo, cara, era só pergunta de todo concurso, fazendo pegadinha, me diz aí agora quais são, sei lá, definição de ato, qualquer coisa, assim, sabe? Isso era... os percentuais de repartição de receita lá da Constituição, você tá falando? 145 que eu nunca tinha visto, daí eu lembro que eu aprendi, decorei no carro, assim, com ela e perguntando, errou aqui, ó, do ouro é 30%. e assim... Porque isso cai, né? Não tem jeito, né? Sim, cai muito. Eu Ctrl-C, Mas Ctrl-V. o assunto era esse, né? Não tinha outro. A gente sabe que quando a gente a gente passa nos concursos públicos, ainda tem o desmame. Porque, gente, vocês sabem disso, o desmame é complicado, porque o nosso cérebro está condicionado a estudar para concurso público. Quando você não estuda, o cérebro ele manda o sinal. E aí? Aquela depressãozinha ali. O seu cérebro não sabe que você passou. Você passou, mas, o meu ele sabia, eu acho. Porque eu parei no dia seguinte. Você parou no dia seguinte? Eu não queria mais estudar. Tem gente que sofre com a depressão pós-aprovação. Eu fiquei um pouco assim, eu lembro que eu falava, até pro João, eu falava pros meus colegas também assim, gente, eu não sei o que fazer com o tempo livre que eu tenho agora. E nem era tanto tempo livre, porque justamente eu ficava encaixando o horário de estudo ali em brechas, então não era tanto tempo livre. Mas aí eu acordava de manhã e ficava assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a treinar de manhã. Nem gostava de treinar, começou a treinar todo dia. Agora é isso. Exatamente, assim, por exemplo, eu era uma pessoa muito preguiçosa pra treinar, daí agora eu tenho tanto tempo que eu não sei o que fazer com o tempo. Aí eu acho que eu vou lá na esteira. Eu acho que eu vou lá fazer alguma coisa. Isso pra mim foi uma coisa que facilitou, porque antes eu gostava, minha rotina na iniciativa privada, eu, sei lá, ia trabalhar às 7h30, saía umas 7, ia treinar, chegava em casa às 9 e dormia, assim, era bem corrido. E aí eu gostava, mas eu treinava bastante, sim, o tempo livre eu treinava. E aí comecei a estudar pro concurso, daí o all-in, né? Abandonei tudo, todo o resto que não era estudar. E aí, no início, óbvio, eu tava trabalhando ainda full time, então tirei os treinos e botei estudo. Aí depois ficou meio período, saiu meio período, mas entrou estudo. Era só estudar e trabalhar, e no final só estudar, sabe? Não tinha... O foco era um só e não tem. Isso até é errado, eu acho. Eu devia ter treinado mais pra dar uma relaxada no cérebro, né? Então você percebeu, vendo a Helena, você percebeu que seu rendimento começou a subir muito depois que você começou a fazer questões? Sim. Mais questões? Porque a Helena, você falou que ela fazia muita questão, né? Esse foi o maior erro, assim, eu acho de... A gente assinou o TEC em setembro do ano passado. Demorou, hein, gente? Demorou bastante, sim. Pra assinar, hein? Demais. Mas vocês não tinham nenhum outro... Gente, eu tinha o... Nós dois tínhamos o quê? Concursos, né? Mas na o total verdade... de questões era mínimo, assim. Acho que eu fiz 4.000 questões no quê? É pouco. E das 4.000 era quase tudo engenharia. Não, aí já não é tão pouco. Exato, mas é que só para as provas de engenharia, tipo administrativo, constitucional, que era a base que eu precisava mais para a prova da CAGE, das que eu ia fazer, eu não tinha feito questões tanto, né? E aí depois que a gente ensinou o TEC, aí começou a virar um estudo quase só questões aí que
Aí subiu muito, assim, o... Você sabe mais ou menos quantas mil questões vocês fizeram? 20 mil? Acho que umas 20 mil, Comparando, acho que com a maioria das pessoas foi pouco, assim, mas eu acho que como a gente fez mas acho que é bastante. no período de tempo, exato. eu acho que no pós-edital da CAD a gente fez umas 12 mil, tu fez um pouco mais. Média por mês, 3 mil questões. Eu acho que era mais ou menos isso aí, de pós-edital. Tá bom. Mas isso que o pessoal fala, não, no total fiz tantas questões. Mas realmente, o cérebro ali, aquela memória de curto prazo para concurso, põe em 6 meses que é que tu retém o conteúdo. Nesses 6 meses a gente fez o máximo, o maior número de questões que dava e estudou tudo que dava, assim. Então, óbvio, é pouco tempo, poucas questões no total, mas naquele período foi bastante. Foi eu intenso. acho que vocês mandaram Era bem. 150 questões por dia, mais ou menos, que eu lembro que era a meta pra